Muitas pessoas, quando foram ao cinema assistir Mad Max, estavam com um certo pé atrás nessa história, principalmente aqueles que eram já fãs da antiga trilogia dirigida pelo George Miller, justamente pelo fato do grande protagonista daqueles 3 filmes, o Mel Gibson, não estar mais participando desse projeto. Agora nós tínhamos o Tom Hardy, por mais que ele estivesse em ascensão, os seus filmes estivessem indo muito bem, e ele demonstrasse a todos que era um grande ator, é claro que muitos dos fãs não sabiam se daria certo ou não. O que ninguém esperava era o quão importante seria a participação da Charlize Theron como Furiosa. O grande protagonista desse filme não é ele, e sim ela, a Furiosa. Esse plano não faz parte apenas da realização dos atores, mas principalmente da realização do diretor, para o que ele estava esperando para esse seu novo projeto. Existe um grande motivo para o George Miller revisitar esse universo caótico e distópico que ele criou, e eu vou contar esse motivo para vocês no final do vídeo. Agora a gente vai falar sobre o porquê a Furiosa é a protagonista do filme Mad Max. O primeiro ponto importante entre os dois já acontece logo nos créditos. Ambos estão dividindo a tela, mas, não por coincidência, o Mad Max de Tom Hardy está no canto esquerdo abaixo e a Charlize Theron e sua Furiosa estão no canto direito acima. Essa é uma estrutura visual que não é muito convencional, mas que já diz muito sobre o que vai acontecer no filme, principalmente, é claro, quando a gente já conhece o enredo. O que diferencia esses dois personagens? A Furiosa é uma personagem ativa e o Mad Max é um personagem reativo. O que move a Furiosa dentro do filme é o seu desejo por redenção. Ela mesma diz isso no seu texto e o Mad Max diz no seu texto, logo no começo do filme, que o que o move para viver nesse mundo caótico é justamente a sobrevivência. Então, uma busca redenção e o outro busca sobreviver. Isso já traz uma grande diferença entre os dois. Só que essa redenção da Furiosa também vem com vingança, o que transforma ela em um personagem ainda mais interessante. Vamos lembrar de alguns elementos importantes do filme. A Furiosa começa o filme traindo o grande vilão. Ela deveria estar indo buscar gasolina, mas ela desvia o caminho e rapidamente a gente descobre que, na verdade, ela está executando um plano para fugir com as esposas do grande vilão e também com os filhos que elas carregam. E aí existe um motivo muito importante para ela estar fazendo isso que a gente descobre ao longo do filme. Ela, quando criança, vivia em um mundo verde, um lugar onde as mulheres dominavam, onde existiam plantações, existia beleza, abundância, e ela foi roubada de lá junto com a sua mãe. A gente descobre também que a sua mãe morreu 3 dias depois do sequestro e ela passou a sua vida inteira, até aquele momento em que a gente está vendo no filme, pensando justamente em como voltar para casa. E é claro, para ela conseguir um status dentro daquele universo caótico que ela foi inserida, ela precisou fazer muitas coisas das quais ela se arrepende. Justamente por isso ela fala sobre redenção. Ela não só precisa voltar para casa, como ela precisa ajudar aquelas mulheres a fugir. Ela quer salvá-las, mas ela também não escolhe qualquer pessoa para salvar. Ela rouba daquele vilão justamente aquilo que é mais importante para ele, assim como ele fez com ela. Então essa dinâmica de vingança e redenção é muito interessante. E mais do que interessante, é essa dinâmica que movimenta a história. E se o filme fosse apenas sobre o Mad Max e a Furiosa não tomasse nenhuma das atitudes que ela toma, o Mad Max ficaria naquela gaiola até o sangue do seu corpo acabar. É justamente a atitude dela de fugir com aquelas mulheres que permite que o Mad Max se encontre em situações de fuga. Mas se ela não tivesse feito nada, nada teria acontecido, os créditos teriam subido e seria um curta-metragem. Além de ser uma personagem ativa, a história evolui a partir das suas decisões. A relação entre ela e o Mad Max começa como uma relação de pura sobrevivência e luta, e um acredita que o outro é uma ameaça. Então a luta inicial, o primeiro contato dos dois é a partir da raiva, do contato físico, da luta. Só depois eles vão percebendo que talvez os seus objetivos, por mais diferentes que sejam, agora possam se encontrar para que os dois consigam escapar.
Então a dinâmica entre eles começa ali. O filme em si sempre vai ser lembrado pelas cenas de perseguição, porque é justamente a parte visual mais interessante criada. Existe um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre como o Mad Max foi feito, só que entender a Furiosa como protagonista do filme deixa ele ainda mais interessante. Ela não só movimenta a história, como também os grandes pontos de virada partem dela. Um dos pontos mais importantes é quando uma das meninas acaba morrendo, quando ela cai do carro. E existe um motivo para isso. Todas as outras esposas que estavam no carro, elas estavam em busca de esperança. E foi exatamente isso que a Furiosa conseguiu oferecer a elas. Só que a morte da líder do grupo tira a esperança de todas as outras. E exatamente nesse momento, a única pessoa que consegue manter um fio de esperança dentro da história é a Furiosa. Ela acredita que ela pode voltar para casa. E, como o Mad Max diz a ela mais pra frente na história, ter esperança não é uma boa ideia. Porque quando ela chega no lugar onde ela gostaria de chegar e descobre que aquele universo não existe mais, ela perde aquilo e nós temos o momento mais emocionante dentro do filme. É um ponto de virada da nossa protagonista, porque tudo o que ela fazia era movido para chegar ali. Agora ela não tem mais para onde ir, na verdade ela tem um deserto inteiro que pode ser explorado por 100 dias, mas todos já sabem que não existe nada ali. E é justamente por isso que é interessante quando o Mad Max é ativo na história e sugere que eles voltem para a cidade e tomem o poder por lá. Para finalizar esse protagonismo escolhido do George Miller para Charlize Theron, quem mata o vilão é de fato a Furiosa, é uma redenção dela, ela passa pela jornada do herói dentro da história, e ela é a única personagem que ganha tanta profundidade dentro da história. Nem o Mad Max e nem nenhum outro personagem é tão bem explorado no filme como a Furiosa. E a direção sugere isso de uma forma muito forte. Primeiro que a gente conseguiria assistir ao filme para que ele fosse mais ainda da Furiosa. Se a gente tira o início, quando o Mad Max está fugindo e é capturado, nós já começaríamos o filme com o primeiro plano na nuca da Furiosa. E o último plano do filme é justamente a Furiosa olhando para o Mad Max de cima para baixo, se despedindo. E aí a pergunta que fica é: por que a Furiosa é a protagonista de um filme do George Miller? Eu fiz essa pergunta no começo do vídeo e agora eu vou respondê-la. Se você tá gostando do conteúdo aqui do canal, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar aqui, que isso ajuda muito o meu trabalho. A minha resposta é a seguinte: o George Miller, quando criou a trilogia original de Mad Max, conseguiu criar uma conexão muito forte com a nossa realidade. É uma crítica. Grandes diretores conseguem fazer isso. Os filmes são um resultado do seu tempo. Por mais que o filme se passe em um universo caótico, apocalíptico, ele diz muito sobre a nossa realidade. E era isso que acontecia em todos aqueles filmes. E muito por isso, o George Miller quis revisitar esse universo agora. Primeiro porque o mundo infelizmente não teve grandes mudanças, então o cenário distópico não é nada estranho. E justamente por ser um diretor que representa o seu tempo através dos seus filmes, voltar para o universo de Mad Max era algo que fazia muito sentido. É só nós olharmos o mundo à nossa volta e a gente consegue perceber, a gente consegue criar na nossa cabeça os motivos que levaram o mundo a chegar no que o filme nos apresenta. Só que mais do que revisitar aquele universo, o George Miller percebeu uma necessidade de mudar o foco, mudar o protagonismo dentro do filme. Por mais que a história ainda se chame Mad Max, claramente a intenção do George Miller aqui foi mudar o foco de um protagonista masculino para uma protagonista feminina. Isso faz toda a diferença porque na época em que os primeiros Mad Max foram feitos, provavelmente ele não conseguiria tirar do papel uma história onde uma protagonista como a Furiosa existe. Essa é uma mudança que vem acontecendo cada vez mais no cinema e ela é importantíssima porque a Furiosa não é uma personagem rasa, ela é uma personagem com várias camadas diferentes, com várias possibilidades, o que permite a Charlize Theron a ter a emoção, a loucura, a dureza da personagem, a sensibilidade, tudo junto. A Furiosa tem um papel importantíssimo porque nós temos uma protagonista em um filme de ação como Mad Max. É uma escolha do diretor George Miller que não acontece de forma subjetiva. O roteiro inteiro é construído para que o arco dessa personagem se complete. E é por isso que nós saímos do cinema com a sensação: poxa, eu assistiria um filme da Furiosa.
justamente porque a gente acabou de ver um filme sobre ela. E é isso que acontece quando um diretor inteligente quer criar uma história que a gente não está esperando. A Charlize Theron fez um trabalho fenomenal com a Furiosa, tanto a sua caracterização como a emoção por trás dela. Se você for assistir o filme novamente com muita atenção nas emoções dos personagens, você vai perceber que o monólogo interno, o que passa dentro da cabeça da Charlize Theron, está muito claro no seu olhar. Ela está sempre emocionada, ela está sempre buscando alguma coisa a mais. E é por isso que todas as suas ações são tão intensas dentro do filme. É uma personagem marcante, uma personagem que eu gosto muito e que eu queria compartilhar com vocês. Me digam aqui nos comentários quais são outras personagens femininas que marcaram vocês na história do cinema.